que esse lance poderia mudar a trajetória da partida. Sinceramente, o lance não poderia mudar a trajetória da partida. Mais fácil, sabe o que seria mais fácil acontecer? Se terminasse 1 a 0 por Vasco, era mais fácil acontecer que no segundo tempo o Flamengo ia chegar com a linha mais alta ainda, ia pressionar mais ainda e ia fazer mais gol. Eu não duvido. Porque o Vasco simplesmente no segundo tempo foi omisso. Fala galera, estamos em mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou mostrar para vocês todas as informações dessa segunda-feira. Se está gostando desse tipo de vídeo, já vai deixando o like, ativando o sininho e se inscrevendo no canal para receber mais vídeos como esse. Créditos está na descrição, se caso queira assistir o vídeo completo, mas sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Pois é, nos últimos 6 anos vai ser a 5ª final de Carioca entre os dois. Desde 2019, só quem faz o Flamengo amargar o vice-estadual é o Fluminense. E só quem grita vice pro Fluminense é o Flamengo. No único ano em que a decisão carioca não foi Fla-Flu, o Flamengo eliminou o Fluminense na semifinal. Isso no ano passado. A grande final vai ser disputada em 2 jogos. Lembrando que nas últimas 4 finais entre Fla e Flu, cada um ganhou 2 vezes, né? É um tira-teima. Bora falar mais de Fla-Flu? Bora! Cheguei no estúdio. Boa tarde, gente boa! Acabou o carnaval, tô de volta aqui ao Globo Esporte. Quarta-feira tem Fla-Flu ao vivo na Globo. Anota aí, 9h30 da noite, direto do Maracanã. Primeiro jogo da final do Cariocão, né? Na verdade é Flu-Fla, porque o mando é do Fluminense. Mas esse termo Fla-Flu aí tá consagrado, né? A decisão já é depois de amanhã, então o Flamengo tem um desfalque enorme para esse jogo, gente. O rei dos clássicos, do lado rubro-negro, tá fora. Deixa eu conversar com o André Pessoa. O Bruno Henrique, André, ele tá fora do primeiro jogo ou tem chance de não jogar também a grande final? Fala, Escobar, tudo bem? Grande abraço, uma boa tarde a você, a todo mundo ligado no Globo Esporte. Pois é, Bruno Henrique está fora dessa primeira partida de quarta-feira. Ele sentiu um problema na coxa direita no jogo do final de semana, no clássico contra o Vasco. Passou por exames que apontaram uma pequena lesão na coxa direita. Não joga na quarta-feira e agora vai fazer tratamento intensivo para tentar ficar à disposição para o jogo do final de semana, mas é um desfalque de peso. Bruno Henrique, 5 gols em 8 partidas nessa temporada, os 5 gols marcados em clássicos, ele que no final de semana chegou a 100 gols com a camisa do Flamengo. Para o lugar do Bruno, o Felipe Luiz tem 2 opções no ataque. O Luiz Araújo, que foi quem entrou no jogo contra o Vasco no lugar dele, inclusive fez o 2º gol da partida, ou o Juninho, que voltou a atuar no final de semana, recuperado de um edema muscular na coxa. Ainda sobre o ataque do Flamengo, 2 jogadores que estavam no departamento médico com problemas musculares, Michael com uma lesão na coxa esquerda e o Everton Cebolinha com problema na coxa direita, os 2 foram a campo hoje, treinaram com o grupo, não vão estar à disposição para o jogo de quarta-feira, mas podem ser opções para a finalíssima no final de semana. Felipe Luiz que tem uma dúvida na zaga, o Danilo não jogou nas semifinais contra o Vasco por causa de um desconforto muscular. Na ausência dele, Léo Pereira formou a dupla titular com o Léo Ortiz, Flamengo que treina amanhã à tarde aqui no Ninho do Urubu, e aí nesse treino o Felipe Luiz vai definir a equipe, vai definir quem vai ser o substituto do Bruno Henrique na quarta-feira. Escobar, volto com você. Valeu, André Pessoa, um abraço para você, querido. E olha só, o Flamengo chegou à final passando pelo Vasco, né? E os números desse clássico, Flamengo e Vasco, estão ficando impressionantes pro lado do Flamengo. Com essa vitória de sábado, o Flamengo chegou a 10 jogos invictos sobre o Vasco. Muita coisa, né? Nos últimos 32 jogos, são só 2 vitórias do Vasco, gente. 19 do Flamengo, 11 empates. Bruno Henrique é a cara dessa supremacia. Ele tem 11 gols nesse confronto. Tudo num clássico é diferente. A começar pelo som. Essa cascata de cantos, gritos, suspiros inundando o Maracanã a cada lance de perigo. Pedem. Clássico também é sinônimo de tensão, de entrega, dos jogadores e da torcida. No sábado eram mais de 55 mil vozes, o melhor público desse campeonato carioca. Ainda assim, com bem menos vascaínos do que esse time esperava. Eu já falei sobre isso e vou repetir. É uma torcida que ela está machucada e a gente aqui dentro também tem que entender isso. Né? Ainda mais vendo os 3 adversários aqui da cidade conquistando nos últimos anos. A
a infinita noite de uma torcida sem um título desde 2016. E quantas luas já surgiram e foram embora desde a última vitória sobre o Flamengo? Algumas centenas. Agora já são 10 jogos de invencibilidade do Flamengo. Mas nem por isso o time do Felipe Luiz entrou em campo mais relaxado. Muito pelo contrário, o clássico dos milhões sempre é especial. Todo mundo corre até o último segundo do jogo, como foi. A gente estava pressionando com um jogador com cãibra, a gente estava pressionando dentro da área do Vasco até o último minuto. E isso o clássico ele tira. E quem tem um passado com essas camisas entende melhor a mística. Felipe Coutinho, filho da Colina, de São Januário, viu numa cobrança de falta a chance de inverter a relação de forças entre Vasco e Flamengo. Ali, deu certo. Gol do Nuno Moreira. Oportunidade para o camisa 11 do Vasco extravasar tanta tensão. Isso aqui vai virar um pandemônio. O Vasco empata a decisão na soma dos placares 1-1. Mas o corpo ainda iria trair o Felipe Coutinho. Outra lesão muscular. Um duro caminho até o banco de reservas. Mãos na cabeça, sinal universal do inconformismo. E como falar de jogador com história num clube, num Flamengo e Vasco, sem falar do Bruno Henrique? Na falta de um velho parceiro de ataque, ele herdou a frase mais escrita por essa torcida no século XXI. Hoje tem gol do BH. O número 100 era porque faltava 1 pro 100º dele pelo Flamengo. O torcedor apostou na probabilidade, na relação íntima do rei dos clássicos com a rede. E quando o chute do Arrascaeta desviou no João Vitor, o Bruno estava no lugar certo para marcar o 100º com essa camisa. 11º gol contra o Vasco. Arrascaeta dominou, bateu, sobrou o Bruno! Sensacional! Segundo o VAR, lugar certo mesmo. Gol legal pro BH lembrar a todos que ele tá ali. A leitura labial funcionou melhor para entender a gravidade da lesão na coxa direita do Bruno Henrique. Depois do spray analgésico, ele falou pro Wesley: acho que é contratura. Foi pro banco para iniciar a recuperação, mas deixou o faro pro gol com o substituto, Luiz Araújo, do drible curto, do chute seco. Liso! Passaram sabonete no menino! Encarou, rabiscou, balançou, bateu! Bola pro fundo do gol. Coisa de louco. Um Flamengo afeito a vitórias. Time da virada também. 2-1. De uma disposição insana. O nível de intensidade que eu tô vendo da minha equipe é o sonhado quando eu cheguei aqui antes de assumir. E vem mais 2 clássicos por aí. 2 Fla-Flus. 2 finais. Como sempre vai ser um jogo muito difícil. E tenso. A todo volume. Para a alegria de todos os envolvidos nesse grande amor ao futebol. Já o Fluminense estava com a classificação muito encaminhada, fez um jogo protocolar. Foi como sentar para assistir a um filme e já saber o fim da história. Ter a certeza de que o super-herói sempre vence. Grandes poderes, grandes responsabilidades, grande vantagem. O Fluminense começou o segundo jogo da semifinal com os 2 pés na decisão. Ao Volta Redonda, a dura realidade. Construir um placar improvável depois de ter perdido por 4-0 no Maracanã. Passa a direita do Fábio! Mano Menezes poupou Fuentes, Martinelli, Canóbio e Cano e aproveitou para dar minutos a Thiago Silva. O capitão não jogava havia 1 mês por causa da lesão no calcanhar esquerdo. Ontem foram 70 minutos em campo. Era importante ele ganhar um pouco de ritmo, porque a gente sabia que clinicamente já não teria nenhum problema. Levamos exatamente até onde era para levar e vamos contar com ele nos 2 jogos da final, sim. Germancano entrou no começo do segundo tempo. Keno fez bagunça na defesa do Voltaço, Serna achou espaço onde não tinha e quase marcou. Sanches evitou o gol. Salva a defesa! O melhor lance de um jogo que sequer teve acréscimos no fim. O árbitro encerra o jogo. 0 pro Volta Redonda, 0 pro Fluminense. O Rafael e a Camila têm 2 filhos. O Henrico, de 4 anos, e o Heitor, de 6. Nesse período do nascimento das crianças, o Fla-Flu domina o Campeonato Carioca. Nos últimos 6 anos, pela 5ª vez, o clássico vai definir o campeão. Deu Fla em 2020 e 2021
deu flu em 2022 e 2023. A grande pedra do sapato do Flamengo sempre foi o Fluminense, então não espero menos que isso, normal. Vê tricolor estranho, é nós na fita. Por enquanto, só o Fluminense de Mano Menezes venceu o Flamengo de Felipe Luiz no Brasileiro do ano passado. Agora, o reencontro vale taça. A gente trabalhou muito para ter credenciais para chegar aqui e enfrentar o Flamengo numa final com capacidade de lutar pelo título. E é isso que nós chegamos, é isso que nós pensamos, é isso que nós vamos fazer. Coletiva, para um trechinho da coletiva, um trechinho mesmo que me chamou bastante atenção na postura do técnico aí do Flamengo. Boa noite, Felipe, tudo bom? Pedro Ramos da Sintonia Esportiva. Recentemente, o Lédio Carbono, do Grupo Globo, comentou que o Flamengo não enxerga mais o Vasco como rival. São 32 jogos, 19 vitórias lá do rubro-negro. Eu queria saber se você e o seu elenco têm uma preparação diferente para jogos contra o Vasco ou se é mais um jogo, entre aspas, qualquer. Se realmente essa postura vista pelo comentarista é, de fato, algo presente no ninho do Flamengo não enxergar mais o Vasco como rival. Obrigado. Vocês estão de brincadeira. O treinador enxerga todo mundo como se fosse o Manchester City. Para mim, sempre o adversário que eu vou jogar é o melhor time do mundo. É difícil, né? Todos os adversários são bons, têm qualidade. E talvez pelos últimos anos, né, de a disparidade financeira, tirou um pouco esse clássico, esse nome assim tão pesado para o torcedor, para os jogadores. Esquece, o nível mental, é só você ver. A gente estava 1-0 de vantagem e os jogadores entraram jogando o jogo da vida, porque clássico é clássico, ele tira o melhor de cada jogador, os jogadores grandes crescem, jogadores que não estavam tão bem vão apresentar a sua melhor versão. O Vasco teve uma oportunidade grande de melhorar outra vez contra a gente e se organizaram bem para tentar fazer um bom jogo. Então, é muito difícil. E isso principalmente tem um peso mental nos jogadores, onde se tem como é que eu posso explicar? Se tem uma bola que vai sair e ele acha que dá para chegar, ele vai tentar até o final. Todo mundo corre até o último segundo do jogo, como foi. A gente estava pressionando com um jogador com cãibra, a gente estava pressionando dentro da área do Vasco até o último minuto. E isso, o clássico, ele tira, né? Então, como eu falei, vão ser 8, provavelmente, né, se o Fluminense ganhar, vão ser 8 clássicos em 12 jogos. Isso, mentalmente, para os jogadores, é um peso grande. Fisicamente, acredito que seja a melhor preparação possível, mas mentalmente é um desgaste grande, porque vocês viram como é que é tenso esse jogo e no limite da agressividade. Eu acredito que é isso. Eu acho que esse é um dos grandes diferenciais do Felipe Luiz para muitos e muitos outros técnicos que estão aí dentro do futebol brasileiro. Além dele ter a cultura da equipe, ele tem um desejo de vencer. Você pode ver que no jogo de ontem, cara, o Felipe Luiz foi subindo linha, né? Foi subindo linha. Em alguns momentos, até parece que, defensivamente o time tá muito alto. E isso pode gerar um perigo num contra-ataque. Pode. Só que várias e várias vezes nas coletivas do Felipe Luiz, ele falou que em certos momentos ele ia assumir esse risco pela vitória. Então, isso mostra a energia com que esse técnico chega na competição. Nenhum time é invencível. Só que aí você tem que ver a forma como vai perder. Que nem, por exemplo, o Vasco ontem perdeu de uma forma ridícula, apática. Segundo tempo do Vasco, o Vasco acabou. E aí a gente entra no outro ponto, que o Pedrinho, ele reclamou da situação do VAR. E galera, assim, eu entendo a reclamação dos torcedores. Se fosse com torcedores do Palmeiras, iriam reclamar também. Se fosse com torcedores do Flamengo, iriam reclamar também. Iriam reclamar. Quando você tem um lance ajustado, a forma como você projeta a linha é muito milimétrico. É por isso que eu falo pra vocês que o lance ajustado, uma. Ou ele é considerado impedimento pela regra, ou ele é considerado legal pela regra. A CBF tem que se definir. E agora, eu tava vendo lá na tirateima lá da Globo, parece que no Campeonato Brasileiro, finalmente, vai começar o impedimento semiautomático. Isso vai ser muito bom. Porque além de agilizar a análise, ele também traz mais precisão, principalmente em lances onde você tem um ajuste muito grande. Então,
Parece que finalmente a CBF vai tomar vergonha na cara e o Campeonato Brasileiro começa com o impedimento semiautomático. Vamos ver se realmente vai acontecer. A gente espera que sim. Assim, eu entendo os torcedores do Vasco reclamarem e tudo mais. Mas vamos lá. O Pedrinho, ele fez várias críticas aqui em relação à cabeça do Bruno Henrique, que mostra estar à frente da linha, e eles deram uma explicação de que a linha do VAR é traçada de baixo para cima, então dá a sensação pelo ângulo que ele está à frente, mas na verdade ele não está. Enfim, ele fez essas críticas aqui. Ele falou que esse lance foi analisado de forma muito rápida, ou seja, indiretamente ele quis dizer que as pessoas já estavam condicionadas a validar o lance como legal. E também ele falou que esse lance poderia mudar a trajetória da partida. Sinceramente, o lance não poderia mudar a trajetória da partida. Aí você fala assim pra mim, olha, Neto, mas como? Não, galera, vamos lá. Vamos lá, tá? Independente aqui se era impedimento ou não era, é um lance ajustado. Eu já falei isso em vídeos de jogos do Palmeiras, tá? Que anularam gols do Palmeiras, e eu falei o mesmo posicionamento aqui. Eu falei assim, a ferramenta do VAR é um lixo e eles precisam se definir. Eles precisam trazer definições mais claras sobre lances ajustados. Sempre bato nessa tecla. Agora, a forma como o Vasco jogou no segundo tempo era um time que mostrava alguma possibilidade de mudança na trajetória da partida? Porque a gente teve um lance que foi ajustado também lá na Copa do Brasil. Um gol do Palmeiras que foi invalidado no jogo contra o Flamengo. E muita gente, inclusive, até recordou ontem desse gol. Só que quando eu fiz o vídeo de pós-jogo naquela situação lá, eu falei sobre a ferramenta do VAR, eu falei sobre a arbitragem que é um lixo, eu sempre falo sobre isso. Mas acima de tudo, eu também reconheci que o jogo que o Palmeiras fez no Maracanã, que foi o jogo de ida, foi lá que o Palmeiras entregou o jogo. Então, os caras vir e falar assim que, o lance poderia ter mudado a trajetória da partida. Eu não acho que é válido isso frente ao segundo tempo horroroso que o Vasco fez. Lembrando que termina o primeiro tempo, tá empate. E o Vasco começa o segundo tempo numa rotação infinitamente mais baixa, sendo dominado. Até os próprios vascaínos afirmaram isso. Pra gente falar que mudaria a trajetória da partida, você primeiro precisa ter um domínio, talvez, da equipe em questão. O que não aconteceu, o Vasco foi dominado. Poderia até mudar a trajetória da partida sim, mas seria mais fácil. Sabe o que seria mais fácil acontecer? Se terminasse 1-0 por Vasco, era mais fácil acontecer que no segundo tempo o Flamengo ia chegar com a linha mais alta ainda, ia pressionar mais ainda e ia fazer mais gol. Eu não duvido. Eu não duvido. Porque o Vasco simplesmente no segundo tempo foi omisso. E o seu técnico mexeu também muito mal. Então não tem como falar que vai mudar a trajetória da partida, mas olhem pro conteúdo do jogo acima de tudo. É por isso que sempre quando eu falo do pós-jogo, eu gosto de falar de arbitragem depois. Porque senão a gente coloca a arbitragem na frente e parece que ela ofusca um pouco o desenho do jogo, o desenho da partida. Que mostra que a trajetória não ia mudar, porque o Vasco era inoperante em campo. E se um lance que eles consideram irregular não foi suficiente para trazer mais gana e mais desejo dos jogadores de vencer no segundo tempo, meu amigo, esquece. Então é isso, galera. Se está gostando desse tipo de vídeo, já vai deixando o like, ativando o sininho e se inscrevendo no canal para receber mais vídeos como esse. Valeu, fui!